Coronel, eu vou fazer uma contextualização para devolver para o senhor com uma pergunta. Nós temos uma esperança, né, sobre as decisões de Trump, Marco Rubio, e as sanções que ainda poderão chegar no Brasil. Então nós temos magnetizado aqui Alexandre de Moraes, a esposa, o Instituto, e outros serão, pelo menos é o que consta, outros serão. Entretanto, essa esperança de melhora do cenário político no Brasil, a partir dessas sanções, né, tem mostrado que a gente precisa ter uma paciência além da conta, porque não é do nosso tempo. Né, e a gente está aqui ansioso para ver, esperando mais uma sexta-feira, será que hoje sai, tem mais sanção? Enfim, estamos olhando para essas sanções, olhando e buscando esperança nelas. Tenho comigo, coronel, que embora Bolsonaro, toda a perseguição ao presidente Bolsonaro, caça às bruxas, prisão, condenação, farsa da trama golpista, tudo isso seja importante para os Estados Unidos colocar na mesa para se discutir, também vejo Alexandre de Moraes como um personagem importante nisso tudo, porque Trump sabe o que Alexandre de Moraes fez contra cidadãos e empresas norte-americanas, entende que as punições a Alexandre de Moraes tem que servir de exemplo para que outros não façam o mesmo mundo afora. Então veja, por mais que a gente tenha a defesa do presidente Bolsonaro, nós também temos uma questão que é Trump olhando para Alexandre de Moraes especificamente. Então a gente fica assim, será que para por aí a lei Magnitsky no Brasil? Do outro lado... Eu não creio que... Pois não, termine, conclua. Vou para um outro lado agora, onde eu começo a abastecer a minha esperança diante do que pode vir dos Estados Unidos para nós, coronel. A questão envolvendo Maduro, as ações militares ali, né, com o submarino nuclear, os navios americanos ali, exército aqui em solo brasileiro em operação conjunta, em Roraima, na divisa, na fronteira com a Venezuela, enfim. Eu vejo mais esperança nesse desmontar de governo Lula, na questão envolvendo PCC e Comando Vermelho, como grupos terroristas. Eu vejo mais resultado aí de verdade do que em qualquer sanção que ainda possa chegar. Não sei se fui claro, coronel, mas a gente precisa encontrar esperança. E é mais neste campo que eu encontro agora, no campo de ações contra Maduro e que terão consequências em cima de Lula e possivelmente membros do Poder Judiciário no Brasil. Você foi no ponto, Pitoli, porque nas relações internacionais, e principalmente quando os países usam o poder nacional, né? Essa é uma doutrina que a gente traz da Escola Superior de Guerra no Brasil, e eu até faço um parênteses, né? Porque os Estados Unidos agora retomam o Departamento de Defesa com o nome de Departamento de Guerra, e eu me lembro que no Brasil também nós temos a Escola Superior de Guerra, e que também foi feito esse eufemismo, esse discurso politicamente correto, tentando colocar como Escola Nacional de Defesa, tentando tirar esse nome guerra, mas na verdade, Pitoli, a doutrina da Escola Superior de Guerra no Brasil, que foi derivada dos Estados Unidos, obviamente, ela traz a ideia de que a expressão do país, a expressão de poder do país é uma conjugação, como se fosse uma tangerina com vários gomos, de várias expressões. A expressão econômica, a expressão psicossocial, a expressão política, a expressão científico-tecnológica, a expressão militar. Agora, o que acontece hoje com os Estados Unidos quando eles olham a situação da América Latina? Eles já elencaram e perceberam que o crime organizado, o narcotráfico, ele tem uma entrada, uma penetração enorme na expressão econômica. Ele tem uma consequência enorme na expressão psicossocial, porque ele faz uma erosão, esgarça a sociedade com a invasão não só das drogas, quanto também do crime organizado, a segurança pública se deteriora. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Veja que essa semana o Trump fez uma reunião somente com o pessoal da Auriverde daqui dos Estados Unidos e companhia. Você sabia? Foi interessantíssimo. Ele reuniu na Casa Branca. Se fosse no Brasil, ele ia pegar ali a Auriverde, ia pegar a Oeste, ele ia pegar uma série de jornalistas independentes, inclusive, e reuniu na Casa Branca para falar sobre os antifas. E me chamou a atenção um dos discursos em que um jornalista independente disse o seguinte: olha, eu estive em 15 países cobrindo grupos armados, gangues,
E ele citou qual país? O único país que ele citou? O Brasil. Eu falei, estive inclusive no Brasil, nas favelas brasileiras, e vou dizer algo, que eu nunca vi uma violência orquestrada como os antifas aqui nos Estados Unidos estão fazendo. Então ele percebe, o Trump, ele percebe que as ameaças aos Estados Unidos estão ligadas a várias expressões, e ele usa todas essas expressões do poder nacional. E por que eu chego aí na sua provocação? Hoje, o governo americano sabe por que foi preso, por exemplo, o nosso ex-ministro da Justiça. Hoje o governo americano sabe por que o Alexandre de Moraes ele prendeu o Silvinei Vasquez. Hoje, o governo americano entende o nexo que está por trás da perseguição de Alexandre de Moraes a vários dos atores que no governo Bolsonaro foram contra o crime organizado de uma forma que os deixou completamente apavorados. E esse crime organizado no Brasil, ele tem penetração política, como tem aqui nos Estados Unidos também. O Partido Democrata agora está sendo denunciado por várias interseções, inclusive o dinheiro do George Soros está sendo rastreado como aquele que subsidiou várias dessas manifestações dos antifas violentos, que inclusive levaram a mortes aqui nos Estados Unidos, incêndios, e várias dessas manifestações foram reproduzidas por lideranças pagas. Você sabe que essa semana eu estive no lançamento da Brasil Paralelo de um documentário aqui em Miami, no qual eu estive com o Mike Pence. E lá, eu, Jamile, foi excelente a oportunidade de a gente conversar sobre esse complexo industrial de censura que recebeu dinheiro do Partido Democrata e recebeu dinheiro de globalistas e que está ligado a várias pautas progressistas, como liberação das drogas, a questão dos transgêneros, a questão das cirurgias em crianças para mudança de sexo, a deterioração da segurança pública, a imigração descontrolada. Todas essas são pautas que o presidente Trump entende o que está no jogo. Então, a ação do ministro Alexandre de Moraes, ao contrário do que as pessoas pensam, inclusive essa semana eu participei de um programa no Jornal da Cidade Online, em que eu estive com um psiquiatra e eu o confrontei falando, não é possível, o Alexandre de Moraes ele é um psicopata, ele precisa ser visto como alguém que não tem condições de estar com essa caneta, com esse nível do que aconteceu com o Chiquini ontem e tantos outros. Os avanços do ministro Alexandre de Moraes estão respaldados por uma força que não está circunscrita ali ao Supremo Tribunal Federal. As ações que ele fez contra o Anderson Torres, contra o Silvinei Vasquez, contra, inclusive, o próprio Braga Neto, que foi o interventor no Rio de Janeiro, contra justamente o crime organizado ali do Comando Vermelho. Tudo isso que a gente está vendo hoje, você vê, Pitoli, que quando o Trump ele cita a questão do etanol, dentro das investigações do que nós estamos vendo acontecendo em tempo real aqui nos Estados Unidos que estão retomadas, quando eles retiram da gaveta ali o caso da Odebrecht, que na verdade, acaba sendo até ligado à questão da Dina Boluarte no Peru, porque o caso da Odebrecht, quando foi reaberto agora, também foi reaberto na França, também foi reaberto em vários países, perguntando, vem cá, mas por que na época o Obama, que chamou o Lula de o cara, ele simplesmente fez o acordo de leniência aqui nos Estados Unidos, tapou, né, o sol com a peneira com um acordo de 12 países, mas não especificou quem foi que recebeu a propina, quem pagou, quem se beneficiou. E lá no Peru são 4 presidentes já que estão arrolados em propina da Odebrecht. Então a gente tem uma máfia, um esquema mafioso, Pitoli, que está realmente sendo, vamos dizer assim, palmilhado, entendido pela inteligência dos Estados Unidos, que hoje conta com uma sinergia entre o Departamento de Tesouro, Departamento de Estado, o Departamento, por que não dizer de Guerra, agora também. E também não podemos esquecer da ação do Departamento de Justiça, porque nós temos o Hugo Carvajal agora sendo julgado no finalzinho do mês. Tudo isso, Pitoli, e olhando para o Brasil e olhando as expressões do poder que o governo americano tem para trabalhar com o Brasil, eu tenho certeza que o Marco Rubio
talvez seja um dos os secretários de Estado mais prestigiados por ser latino, falar espanhol, ser filho de cubanos, mas ter sido aprovado com 100% dos votos no Senado. Ele foi o único secretário do Trump que contou com apoio incondicional dos dois partidos. Isso é uma raridade. E às vezes a gente não tem noção da guerra que o PT hoje está travando com este novo governo Trump. E eu digo para você, Pitoli, que o Barroso, essa jogada de toalha do Barroso, a gente não sabe das tratativas que estão acontecendo por baixo. Ah, não, eles querem nomear alguém. Eu não sei se eles vão ter a ousadia de nomear um dos dois sancionados, não. A gente sabe que os nomes eram o Rodrigo Pacheco e o Bessias, a gente sabe. Mas é possível que o Lula tire ali uma mulher, ele queira colocar alguém da sua confiança que não esteja ali no foco. Você vê o José Dirceu já dizendo, olha, vamos deixar o Bolsonaro em prisão domiciliar, pega leve. Você vê uma porção de gente já se levantando porque eles perceberam o seguinte: quem está com as cartas hoje nessa relação de final de governo Lula, por incrível que pareça, é o governo americano. E isso não está sendo bem entendido no Brasil. É claro que o presidente Trump não tem como resolver o nosso problema. Veja que na Venezuela, o Prêmio Nobel da Paz foi para Maria Corina Machado porque ela arquitetou, desenhou e empreendeu como seria essa transição. No Brasil, nós também temos uma forma de ter uma transição de volta ao Estado democrático de direito, de volta até o Estado de direito, ou seja, as nossas leis, a justiça. Agora, nós temos o crime organizado, nós temos forças globalistas, o filho do George Soros esteve ali articulando com o governo brasileiro, nós temos a COP acontecendo agora, que é uma pauta globalista e que não conta hoje com a simpatia de grandes grupos conservadores no mundo, como o próprio presidente Trump lidera, e, no entanto, nós temos essa tensão que está acontecendo no mundo. E o Brasil está no meio, tem a China, tem os globalistas e agora tem até grupos terroristas na América Latina em integração com o PCC e o Comando Vermelho. Então, você veja que a situação do Brasil é muito triste. E eu só deixo uma última provocação para você, que eu sempre deixo uma bola levantada para a semana seguinte. Eu sei que muita gente tem me mandado mensagens sobre, e aí, mas e as Forças Armadas? Vão assistir tudo isso e não vão se posicionar? Não vão se posicionar politicamente, Pitoli, mas eu digo uma coisa para você: não existe solução para a crise institucional do Brasil que não passe pelas Forças Armadas, não com um papel de protagonismo político, não, mas com aquele papel daquele poder moderador velado que tanto se debate e se discute, de quem endossa e dá sustentação ou retira a sustentação. É importante a gente entender que a solução na Venezuela hoje está sendo costurada com os militares venezuelanos. É verdade. É importante entender que não existe nenhuma ditadura no mundo sem uma força militar de sustentação. E no Brasil, falta essa componente, o José Dirceu sabe disso, então a estratégia deles foi o quê? Desmoralizar as Forças Armadas, retirar o papel qualquer possível de contribuição das Forças Armadas ao debate político nesse momento. Foi feito isso desde que o comandante do Exército, na época da Dilma, chegou para ela e disse, olha, não vá por aí. E agora, quando disse sobre a prisão do Lula, também com aquele tweet, né, que foi feito dizendo, olha, cuidado com essa liberação de Lula. Então, as Forças Armadas serão chamadas a resolver o problema do crime organizado? Inexoravelmente, não existe como o Brasil sair dessa sinuca que ele está se enfiando, se colocando na mão do narcotráfico, do crime organizado, sem a contribuição das Forças Armadas. Então, em algum momento, nós precisaremos. Por isso eu tenho alertado a direita. Cuidado, porque a estratégia da esquerda, desmoralização das Forças Armadas, é justamente afastá-las, porque sabe que as Forças Armadas são uma das constituições mais conservadoras do país. E eles querem afastar as Forças Armadas da direita. Cuidado! Nós temos que criticar aqueles líderes que muitas e muitas vezes fazem o jogo político, e há lideranças e elites militares que também fazem o jogo político, é verdade, não podemos tapar o sol com a peneira, mas a instituição das Forças Armadas será crucial na retomada do processo, não somente de redemocratização, mas de restauração do Estado de Direito no Brasil, do afastamento do crime organizado, do afastamento da estrutura mafiosa. Por quê? Porque hoje
eles se sustentam no Supremo Tribunal Federal, que não tem Força Armada, que não tem polícia, tem ali meia dúzia de policiais federais. E qual é a sua grande sustentação? É a aceitação do poder que poderia haver dos governadores, que têm as polícias militares e as Forças Armadas, que se mantêm silentes, que se mantêm afastados e que, de certa maneira, com o seu silêncio, sustentam esse estado de coisas. Mas até quando, Pitoli? Até quando? Coronel, vamos observar. Eu gostaria muito de lhe agradecer por ter tocado no ponto. Eu vibrei como um gol de Copa do Mundo aqui, quando o senhor trouxe à mesa a questão envolvendo, em especial, dois nomes, Anderson Torres e Silvinei Vasquez. Sabe por quê, coronel? Tirá-los do jogo era o objetivo. E para isso foi criado um 8 de janeiro. Criaram um 8 de janeiro para tirar do jogo quem atrapalhou o jogo. Isso fica nítido. Coronel, eu fui buscar esses dias referências com relação ao Ministério da Justiça e Segurança Pública durante 1 ano e 10 meses da gestão Anderson Torres, para tentar entender de fato o motivo pelo qual, naquele 8 de janeiro, ele foi escolhido como principal alvo. Ele foi o primeiro e principal alvo. Por quê? Ele era secretário de Segurança Pública do DF, foi ministro da Justiça de Bolsonaro e voltou para a condição de secretário de Segurança Pública do DF. E ele atrapalhava o jogo. Mesmo sem recurso, verba para dar publicidade aos feitos, nós sabemos o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública fez. E passa por Anderson Torres e, inevitavelmente, por Silvinei, pela reestruturação da PRF, da própria Polícia Federal. Ou seja, tirar do jogo, este era o objetivo. E o objetivo por quê? Porque atrapalhou, dentre outros, o trabalho do crime organizado. E aí cria-se toda essa farsa para realmente eliminá-los. Coronel, o que o senhor disse foi tão bom ouvir, porque eu estou, ao longo de toda essa semana, me dediquei à questão Anderson Torres ao longo dos últimos dias. Por quê, coronel? Esse homem, ele está prestes, um homem dedicado à Polícia Federal, está prestes a ser exonerado em função da condenação e para trânsito em julgado, e acabou Anderson Torres, que dedicou a sua vida à Polícia Federal, vai preso, 7 anos em regime fechado, perde o seu emprego e ele tem, coronel, uma esposa e 3 filhas, todas menores. Ou seja, olha o tamanho do desafio que a gente tem pela frente com relação à aprovação do PL da anistia. É para a gente tentar voltar ao curso normal da história, porque tem muita injustiça. De gente que foi tirada do jogo, não é pelo 8 de janeiro, esquece. É porque precisava parar de atrapalhar as questões envolvendo, em especial, o crime organizado. Coronel, muito obrigado por isso, viu? Não, você toca num ponto que muitas pessoas têm medo de tocar, mas que é fundamental a gente entender. Eu sei que pairam suspeitas, nós sabemos, né, nas redes sociais falam de suspeitas sobre a ligação passada do ministro Alexandre de Moraes, quando ainda era advogado em São Paulo, junto com ali ligado ao transporte público, questões ligadas ao PCC na sua origem. Mas eu digo para você, Pitoli, que a transferência do Marcola para Brasília, que sai lá de Rondônia para Brasília, logo no início do governo Lula, ela foi emblemática, mas também foi emblemática a prisão que foi feita do Silvinei no mesmo complexo penitenciário. É interessante que a estrutura que foi montada pelo Anderson Torres e pela Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal durante o governo Bolsonaro de combate ao crime organizado, e é importante a gente entender que quando se fala de PCC, aquela faceta do narcotráfico que todo mundo remete ao Marcola, hoje isso é só um pedacinho. Por quê? Porque o crime organizado hoje avançou, a gente está vendo ali para o sistema financeiro, avançou para a questão do etanol, avançou até para lojas que a gente conhece e que nem sabíamos que estavam sendo compradas pelo sistema financeiro que hoje avançou sobre o poder político e sobre o poder judiciário. Então, essa estrutura remete muito mais ao que a Itália passou na Operação Mãos Limpas, quando se avança sobre a máfia italiana e depois
essa própria estrutura, o sistema reage desfazendo a Operação Mãos Limpas. Veja que o caso da Carla Zambelli, ali na Itália, eu sei que a gente está sofrendo, eu e você em especial, estivemos com a Zambelli justamente naquele período, logo depois do ataque do Hamas ali em dezembro. Eu até publiquei um vídeo da Zambelli falando conosco ali em Israel. Agora, a Itália, o que vive hoje a Meloni na Itália, não podemos esquecer que ela vive uma reação da sociedade a um processo em que a estrutura mafiosa, que ainda é muito ativa da Itália, avançou sobre o poder político. E hoje, a Meloni, ao contrário do que as pessoas pensam, ela é, na verdade, uma guerreira que está resistindo a grandes pressões ali, seja do grupo globalista europeu, seja da esquerda, que é muito articulada. É muito similar a situação da Meloni com a situação do Milei na Argentina. E por que não dizer com a situação até do presidente Trump aqui nos Estados Unidos? Eles sabem que essa reação é muito difícil. Por quê? Porque a articulação desses neomarxistas, desses grupos globalistas com o crime organizado, com o narcotráfico, é gigantesca. É uma expressão econômica de poder enorme. Então você veja que no Brasil a gente não entende muito bem o porquê essa obsessão do Alexandre de Moraes de desmontar. Veja que o Flávio Dino foi colocado no Ministério da Justiça como sucessor. Veja, Flávio Dino, que era governador do Maranhão, que se você quiser saber quem é Flávio Dino, pergunte para os coronéis da Polícia Militar do Maranhão e para a Polícia Civil do Maranhão quem é Flávio Dino. Coronel, eles sabem quem é Flávio Dino em relação à segurança pública. No entanto, ele foi colocado no Ministério da Justiça, avançou sobre a questão das liberdades individuais, liberdade de expressão. Coronel? Coronel, está mutado o microfone do senhor. Mutou, coronel, dá uma olhada no microfone. Mutou. Estranho, hein? A internet... E o Lewandowski sai do Supremo Tribunal Federal e assume o Ministério da Justiça. Essa estrutura, Pitoli, é uma estrutura concebida para harmonizar esses interesses que hoje não são mais... O Marcola hoje não é mais a cabeça do PCC. O PCC hoje se transformou numa estrutura mafiosa, que avança sobre o poder político, o poder judiciário, o poder econômico e, inclusive, lava dinheiro aqui nos Estados Unidos, lava dinheiro na Europa, compra apoio político não só no Brasil, como fora do Brasil também. E isso, eu posso dizer, Pitoli, a nossa única esperança é que aqui dos Estados Unidos, com a potência e a força que o Trump teve, e em vários desses casos que eu citei, que ele poderia até merecer o Prêmio Nobel da Paz, porque ele interveio com as expressões, ora políticas, ora econômicas, ora militares, como aconteceu e que está acontecendo agora na Venezuela. Ele usa o seu repertório para desfazer essa tendência mundial, dessa estrutura mafiosa que está colocada no mundo. Isso não é teoria da conspiração, a gente está vivendo isso no Brasil. Quem poderia imaginar, Pitoli, que a gente ia ver a deterioração do Estado de Direito, das liberdades no Brasil, de uma forma tão rápida como aconteceu no Brasil? Nós fomos para a rua no impeachment da Dilma Rousseff. A gente tinha liberdade. O presidente Bolsonaro e o presidente Trump foram eleitos ainda num ambiente de liberdade nas redes sociais. Mas o sistema reagiu. Ejetou 2020 Trump, ejetou Bolsonaro em 2022, o sistema avança agora para neutralizar a articulação política do que seria o movimento conservador da direita, mas acima de tudo do movimento antissistema. E isso está acontecendo no mundo inteiro. Por isso eu digo para você, Pitoli, que a guerra não está ganha, pelo contrário, eu sei que tem muita gente querendo desistir no Brasil já, porque olha, essa jogada de toalha do Barroso, para mim, foi um momento, por incrível que pareça, de grande esperança. Por quê? Porque ele não, ao contrário do que ele falou, que ele já havia avisado o presidente Lula, que ele estava pensando em sair, não se iludam. A decisão do Barroso foi tomada em função da eleição do presidente Trump, que frustrou
todos os seus planos que tinham, que estavam respaldados numa aliança internacional que avançou no Brasil no complexo industrial de censura, sim, mas tinha grandes conexões com os grupos globalistas. O Barroso, ele é o grande entusiasta, ou era o grande entusiasta ali na Suprema Corte, das pautas globalistas, das pautas progressistas. Ele talvez fosse o mais... ele seria a nossa Greta, que viaja. Ele, se pudesse, ele não somente ia para o desfile da escola de samba ali com o prefeito do Rio de Janeiro, também não iria visitar somente ali ali o João de Deus, nos seus rompantes espiritualistas. Não, não. Ele, se pudesse, ele ia lá para aquela flotilha, junto lá para a faixa de Gaza, porque ele é aquele que se engajava nessas grandes pautas da esquerda internacional. Agora, o tapete dele foi puxado pelo presidente Trump. E não é só o dele. A nossa esperança no Brasil hoje é que a sociedade brasileira consiga se articular, como aconteceu a reação na Argentina, como aconteceu a reação na Itália. Por que não dizer, por que não lembrar do que está acontecendo em Portugal com o Chega, por que não lembrar do que está acontecendo na França também, com a direita na França, que hoje deixa essa situação do Macron quase insustentável, o que está acontecendo no nosso entorno geopolítico na América do Sul, no Equador, por que não dizer no Peru, no Chile, e que vai chegar à Venezuela e que vai chegar no Brasil. Então, eu estou muito mais esperançoso, viu, Pitolli? Por incrível que pareça, quando eu vejo esses atos de desespero do Alexandre de Moraes retirando o Schichini, quando ele faz esses avanços articulando contra a Carla Zambelli na Itália, quando ele vai tirando a máscara e se mostrando realmente como testa de ferro de um grupo que avançou contra aqueles que lutaram contra o crime organizado no país, a gente vai vendo que o sistema começa a dar sinais de sofrimento e agoniza. E isso é muito bom, Pitolli, muito bom. Ah, que bom terminar assim a jornada da semana. Que bom, Coronel. Coronel, obrigado mais uma vez, viu? Tem até uma participação no chat que já sei, vou ter que assistir tudo de novo à tarde, porque é muita informação boa, precisa, né, com muito conhecimento. E eu digo e repito, eu faço isso toda sexta. Depois do almoço, quando tenho aquele intervalo de tempo, eu ponho o Coronel Gerson Gomes aqui na Ouro Verde novamente para ouvi-lo, né, e para poder aprender tudo que ele tem para nos ofertar, nos ensinar. Coronel, beijo em todos aí e obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Pitolli. Deixo só essa recomendação à nossa audiência. Didaticamente, a gente separa essas forças no Brasil, dizendo que o PCC é uma coisa, que o PT é outra coisa, que a disputa política é uma outra coisa, quando, na verdade, há uma interconexão muito grande, Pitolli. E graças a veículos como você, na Ouro Verde, que tem essa capacidade de fazer essa junção de ideias e fazer uma análise para que as pessoas entendam que, primeiro, o Brasil não está isolado do mundo. Segundo, que o que acontece no Brasil é uma conjugação de interesses e que tem no Supremo Tribunal Federal hoje talvez a nossa maior demonstração do que seriam esses conflitos de interesse. Só que o mundo, hoje, super conectado, também enxerga o Brasil. Vamos lá, Pitolli, até semana que vem, se Deus quiser.